Sabe aquela pessoa que se envolve em muita briga, pessoa brigona, chata, que briga com todo mundo, taca coisa nos outros, tem pavio curto? Pois é, muitas pessoas, elas expressam a raiva de uma forma disfuncional, mas não de forma a agredir ao ponto de continuamente lesar outras pessoas. Talvez essa pessoa raivosa pode ser você, pode ser um amigo, pode ser um parente, a pessoa que só quer bater nos outros, a pessoa que taca tudo nos outros. Você sabia que existe um transtorno que chama transtorno explosivo intermitente? A gente chama até de síndrome do Hulk, é o esquentadinho. Pois é um transtorno psicológico e precisa de muita atenção quando nós vemos isso sendo observado em uma pessoa. Mas antes de continuar, eu já peço que você deixe aquele like, compartilha, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho de notificações, curta, porque fazendo assim você me ajuda a ajudar mais e mais pessoas através da psicologia e da terapia cognitivo-comportamental. Agora, tem uma diferença entre a pessoa que realmente tem raiva e a pessoa que tem um transtorno. Primeiro, a gente que tem raiva, a gente consegue se controlar. A pessoa que tem um transtorno, ela não consegue. Ela tem as chamadas explosões de raiva. Porque o transtorno, ele é de característica psiquiátrica, né? Então ele tem que ser tratado com o processo medicamentoso, né? E a terapia cognitivo-comportamental. Então, existem padrões no DSM que fazem a gente observar se aquilo é um transtorno ou não. Primeiro, isso, né, da pessoa explodir, querer bater em todo mundo, ter raiva, tacar coisa nos outros, isso tem que ocorrer 2 vezes na semana ou 3 vezes no ano. Sendo que essas 3 vezes, elas são de grandes explosões de raiva, que é onde a pessoa ela vai lá e taca a panela, e taca isso, e bate, e fala que vai bater, né? O interessante é que a gente consegue diferenciar a raiva, vamos dizer assim, mais funcional, para uma raiva patológica, né? O que é a raiva funcional? A raiva funcional é aquela quando a gente se sente injustiçado, traído, negado, lesado, quando a gente vê uma pessoa passando por alguma coisa, uma pessoa sendo agredida, uma pessoa sendo ali lesionada emocionalmente e sentimentalmente. Também quando a gente tem a presença de racismo, né, de homofobia e tantas outras coisas, né? Aí sim a gente tem uma raiva que vamos dizer que é uma raiva funcional. Por que é uma raiva funcional? Porque ela vai estruturar com que a gente consiga proteger algumas coisas, né? Proteger nós mesmos e a nossa espécie. O ser humano, ele é assim. Ele protege a si mesmo, protegendo também a sua espécie, né? O que a gente observa no TEI, no transtorno explosivo intermitente? Primeiro, a gente já vê ele em crianças, né? Então, aí as crianças de 6 anos, elas já começam a apresentar na sua tenra infância comportamentos de impulsividade, agressividade, não obedecem os pais, brigam em sala de aula, brigam com os amigos, brigam com os irmãos, pode ali agredir um animal de estimação, né? Quebram coisas e também isso é potencializado lá na adolescência, que é quando os hormônios eles se afloram, né? Vamos dizer assim. E o mais interessante é que essas pessoas, né, com o transtorno, elas apresentam grande dificuldade das relações interpessoais. Por quê? Porque muitas vezes elas têm a percepção, olha a questão das crenças, têm a percepção de que elas estariam para baixo, de que as pessoas estariam
forgando nelas, vamos dizer assim, né? E com isso, né, com essa inflexibilidade desses indivíduos, a gente tem os divórcios, perdas de amizade, brigas em família, perdas de emprego, né, porque o cara não consegue perceber que o patrão dele não está perseguindo ele, que o camarada que está do lado dele não está perseguindo ele, mas sim falando para ele exercer ali o papel dele de funcionário, né? Então, não, você está errado, porque sim, porque eu estou fazendo tudo certo e tal. E aí, essa pessoa, ela perde o seu emprego. Mas e quando a gente pensa nas crenças desses indivíduos? Bom, a gente sabe que crenças é tudo aquilo que nós entendemos de nós mesmos, do mundo, do outro e do futuro, né? A gente entende que nós temos uma relação de crenças funcionais para comportamentos funcionais, diferente do TEI, né, dessa síndrome do Hulk, do esquentadinho, né, que eles têm uma relação de respeito ligado com a violência ou agressividade, né, e isso é passado de pais para filhos, né. Se o indivíduo ele apresenta fatores comportamentais agressivos, então pode-se dizer o quê? Que na família desse camarada agressivo aí, a gente também vai ver esses tipos de comportamentos. Se uma pessoa é criada com agressividade, violência, falta de respeito pelas pessoas, falta de respeito pelo patrimônio, então a criança vai replicar isso no futuro. Por isso que a gente vê que famílias bem estruturadas estruturam filhos muito mais funcionalmente. Famílias desestruturadas desestruturam pessoas. E por isso que, ainda que o transtorno ele é de cunho genético, ou seja, quando uma pessoa na família apresenta o transtorno, logo outra pode apresentar, mas nós temos os fatores de influência das crenças, de influências familiares. Então sim, se houver violência na família, pai, mãe, tios, irmãos, então nós podemos constatar isso ao longo do tempo em uma observação mais minuciosa do caso. Mas e os sintomas? Primeiro, agressão física, o cara quer bater em todo mundo, o cara quer avançar em todo mundo. Agressão verbal, xinga todo mundo, xinga o pai, a mãe, o avô, a avó, o trisavô, o bisavô, o bisneto, todo mundo. A agressividade contra objetos, então quebra panela, quebra carro, quebra casa, quebra coisas, e ela vai quebrando isso, né? A ameaça contra outras pessoas, ela atira, joga objetos em outras pessoas, no chão, na parede, destruição do patrimônio, tanto da pessoa, dela mesma também, quanto público. E o confrontamento excessivo. Então ela sempre vai, não, vem aqui, me pega, então, vem aqui em mim, bate em mim, ela amor em mim, vem aqui. Ela vai estar sempre confrontando excessivamente aquela pessoa ou uma situação para ela ir lá e bater e fazer tantas outras coisas. E para TCC, para terapia cognitivo-comportamental, isso nada mais é do que estratégias compensatórias, né? A pessoa não consegue lidar com a situação, ela vai lá e quer bater nas pessoas. Ela vai lá e não consegue ter um diálogo funcional, porque não foi ensinado a ela aquilo, né? Não foi ensinado a ela durante a sua infância, adolescência, que situações adversas não se resolvem com brigas, na paulada, tiro, porrada e bomba. Não! Situações adversas se resolvem no diálogo. Mas para essas pessoas, por uma estratégia compensatória, onde ela pensa e ela emite esse comportamento de agressividade e raiva, ela vai manter um pensamento disfuncional de que ela precisa, então, agredir outras pessoas. Mas e a TCC?
Como que a gente trabalha com esse transtorno? Bom, basicamente nós vamos trabalhar com as crenças disfuncionais, além dessa intervenção, né, que mantém esse comportamento agressivo, a gente utiliza métodos para desenvolver habilidades sociais, porque pessoas com esse transtorno têm déficits nas habilidades sociais com outras pessoas, né? Por quê? Novamente, porque elas não conseguem ter uma conversa, elas não conseguem observar o outro de uma forma mais funcional, porque estão sempre tendo esses comportamentos mais agressivos. Então, uma reestruturação cognitiva. Por que tem que ter a reestruturação cognitiva? Por causa das distorções cognitivas que essas crenças disfuncionais fazem nessas pessoas, né? Constituem nessas pessoas, ao ponto delas estarem sempre em um processo de agressividade, de estourar, de explosão, de raiva, de ficar verde que nem o Hulk para agredir e para bater em outras pessoas, né? E são esses padrões, né, de treino comportamental, treino de assertividades, como ela vai falar com outra pessoa, como ela vai se comportar, como ela vai agir. Então, nós fazemos todo esse processo de ter uma assertividade melhor e maior em agir com as outras pessoas, agir no mundo que está à sua volta, registrando os pensamentos disfuncionais. Registros de pensamentos são feitos para que a pessoa, o quê? Ela venha a ser auxiliada por essas técnicas, esses exercícios, e observe futuras crises e condicionando assim a uma avaliação de seus comportamentos. Logo, ela terá menos explosões. Então, nós temos que ter o tratamento psiquiátrico, remédios, processo medicamentoso, e nós temos sim que ter o tratamento da terapia cognitivo-comportamental. Por quê? O processo medicamentoso vai agir na área química do cérebro e a TCC vai agir no comportamento, na cognição, nas interpretações disfuncionais, para que tenha menos explosões de raiva ao longo do tempo. As principais metas do tratamento psicológico, elas têm como alvo direto, então vai direto no problema. A TCC ela é assim, ela não rodeia, ela vai direto no problema, que é o controle da raiva e da ansiedade, para produzir a aprendizagem social que essas pessoas não têm e facilitar a segurança e o controle da violência e da raiva. Então, meu amigo, se você viu esse vídeo e conhece alguém que tenha, ou até mesmo você, tudo hoje em dia tem tratamento e você não pode fugir. Até quando você que tem raiva, ou você que conhece alguém que tem raiva, encaminhe esse vídeo para uma pessoa. Até quando você ou a pessoa irão fugir e vão continuar tendo esses comportamentos, né? E até comportamentos de segurança, porque elas se sentem seguras expressando a sua raiva. Só que depois de uma intensidade, elas ficam tristes, elas voltam atrás, elas se desculpam. E muitas vezes, por esse transtorno, ele afastar pessoas, essa pessoa que tem o TEI, ela entra em uma depressão, ela entra em uma ansiedade. Por que só eu que sou errado? Porque as pessoas estão se afastando de mim. Então, esse é o problema, né? Que um transtorno gere outra coisa se não tiver uma comorbidade, né? Então, busque ajuda. Se você precisar de ajuda, busque. Se você conhecer pessoas que precisam de ajuda, encaminhe elas para serem ajudadas. Só que essas pessoas precisam ter a noção de que
necessitam de ajuda, porque o transtorno é um transtorno grave, porque envolve violência, agressão, explosões de raiva. E ninguém gosta de ficar com alguém do lado que tenha tudo isso, explosões, agressões e tantas outras coisas. Por isso, busque ajuda enquanto se pode achar. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilha, assine de novo. Ative o sininho de notificações. Fazendo assim, você vai me ajudar a ajudar outras pessoas com a terapia cognitivo-comportamental. Grande abraço, até o próximo vídeo e fique bem.